Então, hoje nós vamos começar essa reflexão trazendo uma parábola para o canal Parábolas. E a parábola que nós vamos falar hoje, vamos refletir nela hoje, é uma parábola que ela é diferente, ela é de suma importância, porque ela se refere a um tempo futuro. É o tempo do final dos tempos, ela se refere ao final dos tempos, quando haverá a separação do joio e do trigo. E quando a gente faz essa pergunta para vocês, que é a pergunta que eu vou iniciar esse nosso momento aqui, a pergunta é a seguinte: e se você for o joio e ainda não percebeu? E qual é a diferença entre o joio e o trigo? Porque a Bíblia nos ensina que eles crescem juntos e são muito semelhantes. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 26, Jesus fala dessa parábola. E ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Esse homem é o próprio Deus. E o campo é a face da terra. Então ele dizendo, ele semeou a boa semente. Se tem uma boa semente, é porque existe uma semente que não é boa. E ele diz no versículo 25, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Ou seja, o joio não é uma boa semente. E o Senhor respondeu: o inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Quando ele fala não vão, porque vocês não são aptos a discernir com os olhos humanos o que é o joio, o que é o trigo. Então, a gente entende que o joio e o trigo, ele tem algo que é a diferença está por dentro e não por fora. Não é a aparência, mas é o interior. Então, o que difere o joio do trigo é o seu interior. É aquilo que tem dentro. E nós, seres humanos, não temos a capacidade de discernir quem é joio, qual a planta, qual a semente produziu o joio e qual foi que produziu o trigo. Então elas são muito semelhantes, porque o olho humano ele não é capaz de discernir. Deixem que cresçam, no versículo 30, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, olha só, ele está dizendo que ele tem um encarregado da colheita. Os encarregados da colheita. Não sou eu e não é você. Eu não sou encarregado da colheita. Você não é encarregado da colheita. Existem os encarregados da colheita. Esses saberão perfeitamente separar o joio do trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi, o Senhor dirá aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Olha só. Entende? Eles vão juntar todo esse joio, vão deixar todos eles juntos e vão lançá-los para serem queimados. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Ou seja, o trigo ele será guardado
no celeiro do Altíssimo. Então, essa passagem, essa parábola, ela é extremamente bombástica, mas ela nos esclarece muitas coisas. Não cabe ao homem fazer o julgamento, porque nós não somos aptos a fazer isso. O olho humano não é capaz de discernir quem é joio e quem é trigo. Claro, existem sinais, mas os sinais não são exatos. A gente pode confundir. A gente pode confundir. E a gente pode ser injusto. Então o ideal é que nós não façamos qualquer tipo de julgamento. Nós devemos olhar para a nossa própria vida e saber se nós estamos frutificando, se nós estamos propagando. Porque o joio ele cresce junto com o trigo, ele é muito semelhante ao trigo. Então a aparência, ela pode nos enganar. O joio, quando cresce, ele cresce reto, mas é sem fruto. O trigo, quando amadurece, ele se curva, que nós entendemos que é um sinal de humildade, um sinal de maturidade, um sinal de submissão, um sinal de sujeição à palavra de Deus. E como o joio ele cresce ereto e sem fruto, com certeza o trigo ele cresce ereto com fruto, mas se inclina. Entende? Então eu preciso dar frutos. Eu preciso me ver como um trigo. E se eu estou agindo como joio, eu preciso começar a agir como trigo. Eu preciso produzir frutos. Eu preciso frutificar. E como é que eu faço para frutificar? Eu preciso conhecer a palavra, conhecer quem é o dono do campo. Eu preciso conhecer o meu Senhor, para que eu possa frutificar no Espírito. Entende? Porque a carne ela não quer frutificar. A carne se nega a frutificar. A carne se nega a se inclinar. A carne é orgulhosa, soberba. Ela quer distância da palavra de Deus, do reino de Deus. Mas nós temos que buscar isso. É meu dever e é seu dever buscar. Porque o tempo da separação ele está chegando. E não será por aquela pessoa que tem mais views, não será por aquela pessoa que tem mais curtidas, aquela pessoa mais famosa. Não se engane, porque os olhos dos homens são enganosos. Os nossos olhos, assim como os nossos sentimentos a respeito de uma pessoa ou de outra, o nosso coração é enganoso. Pode nos levar a ter percepções erradas. Então não julgue, nem para o bem nem para o mal. Cuide de você. Então, se você está frutificando com humildade, com perseverança e com fé, a sua colheita, quando Deus vier, quando os anjos vierem e recolherem você, a sua recompensa será estar no celeiro de Deus com Ele, juntamente com Ele. Então, se até hoje você apenas parecia, esforce-se para produzir bons frutos, para se render, para submeter ao Espírito. Então, eu quero que você, nesse momento, ore para que Deus te fortaleça nesse dia e que a partir de agora a sua postura vá ser diferente, que você não vai ser apenas um crente domingueiro, que apenas está indo à igreja por uma obrigação, cumprir tabela. Não. Que você seja um cristão autêntico, aquele que de dia e de noite medita na palavra, aquele que se dedica em fazer o bem, aquele que se dedica em manifestar os frutos do Espírito, porque esse é o teu chamado. Essa é a tua missão, é de pregar as boas novas, anunciar as boas novas do Evangelho.
E os sinais de Deus hão de te seguir. Então eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo: eu escolho ser trigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E inscreva-se aqui no canal. Porque diariamente nós estamos publicando algo para edificar, confrontar e transformar a tua vida. Que a sua vida seja como uma palavra viva do reino, cheia de propósito, fé e transformação. Eu espero você no próximo vídeo. Lembre-se, você é um abençoado e você nasceu para ser uma bênção. Amém e amém.